Como é que eu calculo a quantidade de gordura? Adipômetro, bioimpedância? Não, estou falando da quantidade de gordura da alimentação. Quantos gramas de gordura eu consumo por dia? Posso reduzir a gordura e pensar em colocar mais carboidrato para mais desempenho? Mas a gordura não tem um fundamento biológico de melhora de perfil lipídico e de ser precursora de hormônios? Aí eu tiro gordura, coloco carbo, só que eu pioro o texto. Será que eu melhoro a performance? Então vamos lá. Eu gosto de deixar um monte de dúvida, que aí vocês ficam comigo até o final do vídeo, que eu só trabalho assim no interesse mesmo, eu sou desses. E o meu interesse agora é que você clique no gostei, se inscreva aqui no canalzinho, para que ele continue crescendo. Gordura na alimentação tem 3 grandes papéis, pelo menos. Influência positiva em hormônios, perfil lipídico, que é colesterol, LDL, HDL, e também pensamos em fornecimento de energia de forma lenta. Qual a quantidade de gordura que eu vou ingerir por dia é a pergunta de muitos. A quantidade de gorduras, pela literatura, é de 0,4 grama quilo a 1,5 grama quilo por dia. 0,4 grama quilo, você vai pegar o seu peso total e vai fazer vezes 0,4. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos consome 40 gramas de gordura por dia. Uma pessoa de 150 quilos consumiria 60 gramas de gordura por dia. Isso se a gente trabalhasse com o mínimo. Se a gente levar para 1,5 grama quilo, nós podemos então multiplicar por 1,5. Então, o que vai determinar isso? Normalmente, o que mais vai variar numa dieta é a quantidade de carboidratos. Leandro Twin já fez vídeo sobre cálculo dos macros? Sim, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema. Porém, esse, em especial para um aluno meu que me fez o pedido, e sim, eu vejo os pedidos dos meus alunos, de vocês, de todo mundo, eu vou falar sobre só gorduras. O carboidrato, ele varia mais. A proteína é mais fixa. E a gordura é entre os dois, tá? Mas ela fica mais para a vertente da proteína, que ela tende a ser mais fixa do que do carboidrato. Então, de 0,4 a 1,5. O que vamos pensar aqui? Se a gente pega um indivíduo que está muito gordo, com percentual de gordura muito alto, o peso corporal dele é muito grande. Então, pensa só um cara de 1,70 m, 150 quilos, mas 50% dele é gordura corporal. Eu não vou trabalhar com 1,5 grama de gordura, porque se eu jogar 1,5 grama, é tanta gordura que esse cara nem emagrece. Quando você fala de uma adequação de gordura por dia, pensa só no seguinte, eu tenho aqui um percentual de gordura médio. Então pensa aquela pessoa que não está nem gorda, nem magra. O rosto dela está normal, ela não está gorda e nem magra. Essa pessoa, é seguro dizer que algo próximo a 0,8 a 1 grama quilo é uma quantidade excelente para bulk e para cut. Mas eu já vou problematizar isso, tá? Quando você pensa numa pessoa de percentual de gordura mais alto, reduz um pouco mais. 0,6, 0,5, etc. Se você pensa em uma pessoa mais magra, você pode pensar em 1 grama quilo, 1,2, 1,5. Por quê? Porque se ela está muito magra, ela precisa de mais calorias e ela vai mandar mais carboidrato, mais proteína não, porque mais proteína só vai fazer mal para ela, ela não aproveita aquilo. Só que se você mandar só carboidrato, pode se tornar uma dieta insustentável. Então você aumenta a gordura também, a proteína você não aumenta, eu reforço. Você aumenta a gordura. Então ela pode chegar a 1,5 grama, porque ela vai te dar muita energia. 1 grama de gordura tem bastante caloria, isso vai te ajudar a ganhar peso. Numa dieta de perda de peso, a gente limita um pouco isso, mas não muito, porque a gordura, apesar de dar muita energia, dá uma saciedade muito boa, e isso pode ajudar muito na sustentabilidade da nossa dieta, da nossa alimentação. Então, normalmente uma pessoa que vai fazer uma dieta para perda de peso, ela vai ficar entre 0,4 a 1 grama, normalmente. Quando você vai falar de uma dieta de ganho de peso, mais ou menos entre 0,8 a 1,5 grama, se for uma coisa muito, logicamente, necessária. Mas você começa a ver modalidades de dieta como dieta cetogênica, onde a pessoa joga 1,5 grama de gordura e joga proteína e tira o carboidrato. Então sim, os dois fazem fornecimento de energia, a gordura e o carboidrato. Se eu subir muito a gordura, o carboidrato desce. O nível de saciedade é maior? É questionável, porque níveis de açúcar baixo no sangue também geram fome. Então, muitas pessoas consomem proteína e gordura e até fica realmente saciado
de uma análise estomacal, vamos falar assim. Porém, uma pessoa que se encontra em hipoglicemia, mesmo que ela esteja com o estômago cheio, ela sente fome. Não estou dizendo que você vai ter hipoglicemia, mas estou dizendo que se você manda às vezes um pouquinho de carboidrato junto, isso pode gerar mais saciedade ainda. Então a gordura vem para ajudar num lado, o carboidrato no outro, e aí você tem um nível de saciedade melhor. Porém, nós temos a liberação dos corpos cetônicos, etc. Já fez vídeo sobre dieta cetogênica, já. Se tiver alguma dúvida, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, você vai encontrar aqui. E lá realmente você entende que o mecanismo de fome ele começa a se regular para baixo e depois de algumas semanas você tende a sentir menos. Então existiria essa possibilidade. Porém, para quem treina pesado, normalmente a dieta cetogênica não é uma boa opção. Porque quem treina pesado precisa ter disposição. E quem dá disposição é o carboidrato. E aí, lembra que eu falei que ia problematizar? É exatamente isso. Eu estou fazendo um cut. Estou jogando 1 grama quilo de gordura. Só que o meu rendimento no treino está uma porcaria. Por quê? Porque eu até comecei certo, Leandro, igual você falou, carboidrato um pouquinho mais alto, isso já vai gerar perda de peso, eu vou ter energia para treinar, isso vai me ajudar a ganhar massa muscular, ou minimamente manter uma maior parcela. Então, a minha ingestão de comida me leva a favor da morte, claro, porque se eu consumir tudo que eu tenho de estoque eu morro, o meu metabolismo abaixa para que pare a perda de peso. E aí eu fiz o que você falou, eu reduzi mais, ou seja, eu estou indo cada vez mais a favor da morte. E cada vez mais o meu corpo vem remando contra isso. E chega um momento que ele tira a tua disposição, que é realmente, para de forma instintiva, você ficar sentado vegetando, poupando energia. Então é por isso também que a gente se sente indisposto. E claro que você não vai ter energia para descer o pau no treino como deveria. O que você pode fazer? Você pode baixar a gordura nesse momento e aumentar o carboidrato. Leandrão, ficar com a gordura muito baixa não é ruim, porque o carboidrato dá energia, a gordura dá energia. Beleza, de formas diferentes. Por isso que eu estou cogitando a troca. Agora, a gordura me ajuda nos hormônios, a gordura me ajuda no perfil lipídico. Isso, você precisa dela, é interessante que você tenha ela na sua rotina. Só que se for de forma temporária, para um fim estético, é justificável. Porque se você reduzir a gordura e aumentar o carboidrato, mesmo que você piore a produção de hormônios, nós estamos falando aí de algo que vai ser quanto? 1 mês, 2 meses? Porque você já está de dieta. Você já chegou no carbo muito baixo porque você já perdeu peso, porque você já fez tudo certo. Vai ficar mais 1, 2 meses. Então, talvez isso não seja um grande problema. Obviamente que não é assim, reduzir a gordura, ferrei tudo. Porque a gordura é um dos fatores. Nós temos sono, atividade física, etc. Então você pode reduzir a gordura e continuar com o seu colesterol bom, que é o que normalmente a gente vê. Então se você quer manter o seu peso, mais ou menos 1 grama quilo de gordura é muito aceitável. Até porque se você quer manter o peso, é porque seu peso já é um peso dentro de um valor bom, certo? Então, 1 grama quilo. Se você quer perder peso, você pode trabalhar com a sua gordura entre 0,4 a 1 grama quilo. E se você quer ganhar peso, você pode trabalhar entre 1 grama e 1,5 grama. Se você sentir perda de desempenho num processo de perda de peso, você pode, então, reduzir a gordura e aumentar o carboidrato de forma temporária para melhorar a performance. Totalmente válido. Se você estiver mandando muita gordura numa dieta de ganho de peso e isso estiver te deixando muito cheio e tal, nada de errado em baixar a gordura e subir o carboidrato para tentar melhorar isso. Muitas dietas de ganho de peso podem ser trabalhadas com 0,4 grama quilo de gordura também, principalmente das pessoas que treinam muito intensamente. Então, se você pega uma pessoa, sei lá, um atleta de alguma modalidade, que ele treina 4, 5 horas por dia, ele pode jogar a gordura bem lá para baixo e o carboidrato bem lá para cima. O que a gente não pode fazer é zerar o consumo de gordura. Isso não é interessante. O que a gente não pode fazer é jogar um consumo de gordura muito alto, 2,5 gramas quilo, 3 gramas quilo, porque isso vai gerar sobrecarga. Excesso de gordura também é maléfico. Beleza, explicou, maravilha, mas e a questão da gordura saturada e insaturada e transsaturada? Transsaturada, a evitar sempre. Tem lei em vigência que não permite mais. A saturada, até 30% do consumo do nosso dia costuma ser tranquilo, com monitoração do colesterol. Então dá uma olhadinha, como é que está o colesterol? Leandrão, está bem o colesterol. Pode manter as 30% tranquilo. Acima disso, se o colesterol ficar bom, dá para manter? Dá. Se o seu colesterol não está legal, abaixa gordura saturada 20%, 10% e manda mais insaturada para você conseguir melhorar mais o seu colesterol. Lembrando sempre que o colesterol ele pode ser influenciado por outras coisas.
Então, por exemplo, consumo de fibras melhora perfil lipídico. Então, não só quando o colesterol está ruim, a gente mexe só nas gorduras, tá? Mas a gente também tem intervenções a se fazer, como a gente citou aqui no vídeo. Leandro Twin, quais são as melhores fontes de gordura para uma dieta? Você já fez vídeo sobre isso? Já. Então, dá uma olhadinha aqui.